Olá, pessoal. Começando aqui mais um episódio do Game Over Podcast. Hoje é dia 27 de setembro de 2024. E se você foi uma das raríssimas pessoas que ouviu o segundo episódio, você vai perceber que é, já faz 3 semanas que eu gravei aquele episódio. Pois é, cara, demorou 3 semanas pra eu vir aqui gravar mais um episódio. E na verdade isso foi porque eu andei bastante ocupado nas últimas semanas. O trabalho está sendo bem corrido. Não só o trabalho principal que eu faço, que eu comentei na semana. Eu ia dizer semana passada. O que eu comentei no episódio passado, não só o trabalho principal que eu comentei no episódio passado, que é o trabalho do Quai, mas eu tenho pegado mais trabalhos de tradução, além desse meu trabalho principal. Então tem me tomado bastante tempo. E não só isso, eu não lembro se eu comentei no outro episódio, na verdade, mas tem a questão da privacidade também. Porque quando eu consigo um tempinho livre aqui, tem gente em casa, a minha namorada tá aqui, e eu ainda não tô naquele ponto que eu tô tranquilo de gravar com outras pessoas por perto. Então, pois é, tem esses motivos também, e tem o fato de eu estar pensando ainda o que eu quero com esse canal. E eu tô chegando numa resposta cada vez mais clara. Eu comentei um pouco sobre isso no episódio passado, e eu acho que agora tá ficando mais claro isso na minha cabeça, que eu tô gostando de fazer esse formato de sentar aqui e gravar livremente. Hoje eu tenho uma ideia bem melhor do que eu tinha nos dois primeiros episódios sobre o que eu quero falar, porque aqueles dois foram bem de improviso, assim, improviso total, na verdade. Eu só sentei e comecei a gravar sem pensar muito sobre o que falar. E nesse eu já tenho uma ideia melhor do que falar. E um dos assuntos é esse, inclusive, é falar pra vocês o que eu quero com esse canal. E eu tenho pensado que eu acho que eu não quero fazer uma coisa muito roteirizada, muito editada, muito bonitinha, sabe? Eu gosto de vir aqui e falar livremente com vocês. Tipo assim, eu não tenho um roteiro. Hoje, apesar de eu ter a ideia sobre o que eu quero falar, sobre os assuntos que eu quero falar, eu marquei alguns pontos rapidamente, mas não é um texto corrido, eu não tô seguindo tipo um teleprompter, por exemplo. Eu tô falando o que me vem na cabeça e eu gosto desse formato. Eu acho que acaba fluindo de uma maneira legal. Não sei para você que tá ouvindo como é que isso tá soando, mas eu pelo menos estou gostando de fazer assim. E se eu atingir um público que goste desse formato também, eu vou ficar bastante feliz. Inclusive, isso faz parte, entra nesse assunto também de o que eu quero com o canal, que é atingir um público que goste desse conteúdo. Apesar que isso parece meio óbvio, mas não é só isso que eu quero dizer. É que assim, como é que eu vou falar isso? Eu quero me conectar com pessoas de uma maneira autêntica, de uma maneira verdadeira. Eu não quero só fazer um conteúdo que foi pensado e roteirizado e foi jogado na internet para ter uma audiência e para me dar resultados, sabe? Eu quero ter uma proximidade com o público. Se um dia eu tiver um público, me parece até um pouco de presunção falar isso agora, porque nesse momento, inclusive, eu ainda nem postei na internet os outros episódios, então eu tô falando aqui como se eu já tivesse postado, mas só para você entender a minha situação real, eu ainda não postei nada e eu ainda tô mostrando só para pessoas próximas a mim. Eu comentei isso no outro episódio também, nem todas essas pessoas consomem esse tipo de conteúdo, né? Podcasts, principalmente podcasts de um cara falando sozinho, como eu tô fazendo agora. A maioria das pessoas entende que podcast é um programa de entrevistas, e não é bem assim, né? Mas enfim, o que eu quero então é isso, é uma conexão com as pessoas. Se eu chegar a ter um público, se eu chegar a ter pessoas que me ouvem regularmente, depois que eu começar a postar isso aqui, eu vou querer lá no futuro, já com um público estabelecido, criar um canal maior de comunicação do que só comentários, por exemplo. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso por lives, eu posso fazer isso com e-mails, leitura de e-mails, algum tipo de troca de mensagens além dessas. Enfim, não vai ser um negócio só que eu vou falar e você vai escutar e pronto, acabou. Eu quero ter uma interação, uma troca, sabe? Eu acho que isso
vem de um lugar um pouco egoísta até, da minha parte. Por eu querer ter uma conexão com pessoas, porque acho que eu comentei pouco ainda sobre isso nos episódios anteriores, mas eu já cheguei a falar um pouco sobre a questão de não ter muitas pessoas ao meu redor, no meu círculo social, fisicamente falando, que compartilham dos mesmos interesses e até conhecem. Ui, só enrolei. Caramba, tá. Dei uma travada aqui. Ignora essa parte. Vamos tentar de novo. Poucas pessoas do meu círculo social sequer conhecem as coisas que eu gosto. Jogos e músicas e anime, mangá, essas coisas. Eu sou meio nerd até falando isso, né? Eu pareço meio nerd falando isso. Não sei se é bem o caso, eu não gosto de me colocar rótulos, mas enfim. E aí eu queria atingir pessoas que tenham gostos parecidos, mas não só na questão de gostos e dos conteúdos que eu gosto de consumir, por exemplo. Também seria legal encontrar pessoas que tenham não opiniões parecidas, porque aí parece que eu quero me fechar numa bolha, mas pessoas que tenham um pensamento diferenciado, vamos dizer assim. Eu não quero. Por exemplo, o canal se chama Game Over Podcast. Eu tô falando canal, mas talvez não seja isso no futuro. E como eu falei agora há pouco, eu ainda não postei nada na internet. Então eu ainda tô tentando decidir se Game Over Podcast vai ser o nome do canal, ou se o canal, por exemplo, talvez se chame só canal Game Over, e aí tenha um quadro desse canal que seja o Game Over Podcast, e aí eu tenha outros vídeos também que tenham outro formato. Ainda não sei, é uma possibilidade. Enfim, o importante aqui é o Game Over. Eu falei no primeiro episódio que o Game Over se encaixa não só no momento que eu tô vivendo da minha vida, como também se encaixa na questão do videogame mesmo, né? Porque o videogame é uma coisa que eu gosto muito, é o meu hobby principal na vida. E eu vou querer falar sobre isso, com certeza. Mas eu não vou querer falar só sobre isso. Vai ter momentos que eu vou querer falar sobre, sei lá, atualidades, coisas que estão acontecendo no mundo. Vou querer falar sobre música, que eu também já comentei que é algo que eu gosto muito. Eu tô fazendo aula de piano, eu tenho gostos musicais aí, pelo menos, de novo, falando do meu círculo social, são bem diferentes das pessoas que eu conheço. Eu curto desde músicas calmíssimas de piano pra você dormir, sabe? Até uns rocks pesados, gritaria por aí. Enfim, e eu ia gostar de compartilhar esse tipo de coisa com as pessoas e dar um espaço pra elas compartilharem também, sabe? Ouvir as pessoas. Ia ser legal isso. Eu acho que então, não sei se eu acabei me enrolando demais, mas um dos propósitos do canal é me conectar com as pessoas. Eu já falei isso usando essas palavras, mas eu quero dar uma ênfase nisso, que é atingir as pessoas que estão precisando dessa conexão também, sabe? E eu me coloco um pouco nessa posição. Eu não sou o cara que tá aqui estendendo uma mão para ajudar os mais necessitados. Eu também preciso dessa mão estendida para mim, sabe? Parece meio carente, meio dramático falar isso agora. Mas como eu tô falando desde o primeiro episódio, eu quero ser sincero, eu quero ser autêntico. Então, isso aqui vai ser uma via de mão dupla. Eu tô gostando de gravar os episódios falando assim, livremente, me expressando. E se ajudar alguém no processo, ótimo, né? Vai ser lucro. Enfim, é isso que eu tô pensando pro canal. Eu não quero, como eu falei, me fechar em um nicho só. Isso talvez pareça um pouco uma desculpa de que você não sentou ainda para pensar sobre o canal de verdade, então você está falando que você quer falar sobre tudo só para não ter que fazer algo planejado de verdade, só para não ter que sentar e pensar no seu conteúdo, tal. Não, não é isso não, cara. Eu realmente quero manter o conteúdo de uma maneira mais livre. Esse é o conteúdo que eu quero fazer. Esse é o não sei se existe um nicho assim, mas vamos usar a palavra nicho. O meu nicho é atingir pessoas. Atingir pessoas de verdade. Não só um assunto específico, mas pessoas no geral, sabe? De maneira completa.
eu tô. O segundo episódio, quando eu gravei, pra todas as pessoas que eu mostrei, eu falei assim: olha, esse segundo episódio eu acho que ficou menos interessante, porque eu falei só sobre mim e sobre o meu emprego e sobre o que eu tô passando. E aí eu fico imaginando por que que alguém na internet ia querer escutar isso, né? Vocês nem me conhecem, eu não falei nem meu nome, não tô mostrando a minha cara, por que que alguém ia querer escutar isso? Mas eu acho que existe esse público por aí. Eu acho que eu sou uma das pessoas desse público, porque os conteúdos que eu escuto, que eu consumo, são tipo assim, sabe? Então, e é claro que eu não sou o único, eu não sou a única pessoa que escuta esses conteúdos. Esses caras têm mais seguidores, têm fãs e etc. Então, é um nicho que existe e é um nicho que eu posso entrar, né? Um nicho que eu posso atingir. Eu sei que vai ter alguém por aí que vai estar escutando isso e vai estar sendo tocado de alguma maneira. Nossa, que legal, eu me identifico. Nossa, esse cara é parecido comigo. Eu torço por isso e eu aposto que isso existe. Talvez seja difícil no começo eu atingir isso. Talvez seja um nicho pequeno, inclusive, né? Poucas pessoas iam ter o gosto para escutar isso de verdade, mas é o que eu quero fazer de verdade. É o que eu quero fazer, como eu falei, sem ser aquela coisa engessada e só pensando em dinheiro, em retorno. Eu quero fazer isso. Eu quero atingir essas pessoas. E paciência, né, cara? Paciência para chegar nesse ponto. Eu vou investir nisso cada vez mais e uma hora a gente chega lá, né? Tô sendo otimista uma vez na vida. Enfim, hoje, gravando esse episódio, eu tô fazendo uma coisa que eu não fiz nos outros dois, como eu falei antes, que é seguir o que algumas pessoas me deram como feedback, que é pensar num conteúdo para falar e não só sentar e improvisar tudo. E hoje eu queria falar sobre isso, né? Sobre como eu quero que seja o canal, o conteúdo. E eu pensei também, já que o Game Over tá presente no nome, né? E eu já falei de gostar de videogame e tal. Eu acho que eu queria falar um pouco sobre a minha trajetória com o videogame, como é que eu comecei e etc, né? Vamos chegando lá. Cara, eu sou de 1993, eu nasci em 93 e eu jogo desde os 5 anos de idade. Na verdade, eu jogo desde os 3. Eu gosto de falar que oficialmente eu comecei com 5 anos de idade, mas o primeiro videogame que eu ganhei foi um Magic Computer. Alguém conhece isso? Eu costumo chamar ele de Nintendinho, porque é o que ele rodava, né? Ele rodava os jogos de Nintendinho. Mas eu não tive o console Nintendo, né? Eu não tive o NES. Eu tive o Magic Computer, que eu acho que é da Dynavision. Não tenho certeza. Enfim, pra quem não conhece esse videogame, esse console, imagina um teclado de computador com entradas para colocar o controle e colocar o cartucho, a fita de videogame. É essencialmente isso. Esse é o console. Era interessante, cara. Foi uma ideia interessante. Ele vinha com alguns programinhas na memória, além da capacidade de rodar jogos, né? Ele tinha alguns programinhas na memória, tipo editores de texto, até um editorzinho de música ele tinha. E não era só um negócio, você tá imaginando aí, tipo o DOS da vida, né? Que era um negócio feio, sem gráfico, nada. Era um negócio bonitinho, era um negócio bem feito. Tinha um programa de texto dele que era uma tela preta onde você escrevia, onde ia aparecer o seu texto, mas do lado tinha uns bichinhos, umas árvores assim, sabe? Era bem bonitinho o negócio. Tinha um programa que era tipo um curso de digitação mesmo, que aparecia o teclado na tela e ele ia mostrando como você tinha que teclar e tal. Além disso, tinha esse editor de música, que na época eu não entendia nada, né? Porque você imagina uma criança de 3 anos mexendo num editor de música, é impossível. Eu nem sabia que era um editor de música na época, na verdade, eu fui ficar sabendo disso anos depois. E o que mais que tinha? Tinha uns joguinhos na memória também. Tinha um jogo que era tipo de jogo de navinha, desse side-scroller, não é o que você vai pra cima na tela, é o que você vai da esquerda pra direita.
Só que em vez de ser uma navinha, era um geninho num tapete voador, sabe? E aí você ia enfrentando os monstrinhos lá, tinha umas bruxinhas e tal. Eu não lembro tão bem, na verdade, mas eu lembro de ser um geninho e aquele cenário de deserto e tal. É bem interessante. E tinha também um jogo de. Sabe aqueles jogos de puzzle, de quebra-cabeça, de empurrar, empurrar umas caixas e aí você tem que pensar estrategicamente para empurrar elas na ordem certa e colocar elas no lugar certo também. E dependendo do movimento que você fizer, você se ferra, porque daí não dá pra você tirar o quadrado, a caixa mais do lugar. E aí você tem que começar a fase de novo. Tinha um desses, era bem difícil, principalmente pra mim na época, né, como criança. Mas era bem feitinho o negócio, cara. Era bem feito, era bem interessante. Acaba sendo mais do que um videogame, né? Tinha umas coisas bem legais isso aí. Pesquisa aí qualquer hora, cara. Magic Computer. Era bem interessante. Mas, como eu disse, eu tinha 3 anos quando eu ganhei esse videogame. E eu já tentava jogar, mas eu tinha muita dificuldade com tudo. Qualquer jogo era difícil pra mim, né? Falando de jogos mesmo, jogos da era do Nintendo, que eu joguei nesse console, eu lembro de 2 jogos dos Simpsons. Um era um que tinha vários minigames dos Simpsons, tinha quebra-cabeça e tinha algumas fases de side-scrolling também, de plataforma. Eu já achava bem difícil. E tinha um que você jogava só com o Bart, que você andava de skate, você tinha que pichar umas coisas pela cidade. Eu lembro de eu não passar nem da primeira fase, no caso desse jogo. Eu não entendia o que tinha que fazer, tinha um tempo, eu acho. Eu nem lembro tão bem assim. Mas então, pra eu falar melhor, porque parece que eu tô meio perdido, já que eu tô falando que eu não lembro tão bem assim, né? Vamos falar do Play 1. O Play 1 foi o videogame que eu falo que eu comecei a jogar oficialmente. Eu já tinha 5 anos de idade quando eu ganhei o Play 1. Não é tão diferente assim, mas eu acho que de 3 para 5 anos já tem uma diferença boa na capacidade de compreensão da criança, né? E um dos primeiros jogos que eu lembro de jogar foi o Mega Man X4 no Play 1. Eu joguei muito Mega Man X4, foi um dos primeiros jogos e eu adorei aquele jogo. Eu já gostei da trilha sonora de cara também. É engraçado porque nessa época eu não tinha esse mesmo amor, esse mesmo gosto pela música que eu tenho hoje, mas eu lembro de já ter gostado dela, da trilha sonora do Mega Man X4, desde a primeira vez. É até interessante pensar nisso, porque, no geral, jogos, todo tipo de mídia, na verdade, japonês, eles me atraem. Tem alguma coisa que eu sempre me conectei com mídias japonesas desde criança. Dos primeiros jogos que eu joguei, teve o Mega Man, que é feito por japoneses. Teve o Metal Gear, que meu pai comprou pra jogar, né? Porque não era um jogo pra criança, mas eu acabava jogando muito com ele. E eu também já gostava muito. O que mais teve? Silent Hill. É até engraçado falar que eu joguei Silent Hill tão novo assim. Inclusive, teve um episódio interessante com o Silent Hill que, pra quem jogou o primeiro Silent Hill, talvez lembre da cena da enfermeira Lisa, quando ela morre. Meu pai falava nessa época que era a cena que a enfermeira derrete. Eu fiquei com isso na cabeça, é a cena que a enfermeira derrete. E a primeira vez que eu vi essa cena, eu não lembro se eu já tinha 6 anos ou se eu ainda tava com 5 anos, mas eu chorei. Eu tinha parentes em casa, tinha uns tios meus em casa e meu pai tava mostrando. Na época o Play 1 era uma novidade, todo mundo ficava impressionado assim, com os gráficos e que poucas pessoas tinham, né? Pelo menos no meu entorno, assim, poucas pessoas tiveram um Play 1 nessa época. E aí todo mundo ficava, nossa, um videogame de CD, era uma coisa revolucionária pra época, né? E aí meu pai tava mostrando pros parentes o Silent Hill e outros jogos também, pra mostrar a novidade, ele tava feliz, né, com o videogame recém-comprado e tal. E aí ele foi mostrar essa cena pros meus tios, da Lisa derretendo, da enfermeira derretendo. E eu enfiei a cara no travesseiro e comecei a chorar e tentei esconder isso deles, né? Por isso que eu fiquei com a cara no travesseiro.
Só que é claro que todo mundo percebeu e eu morri de vergonha, né? E, e eu lembro, nesse mesmo dia, quando aconteceu isso, meu pai tirou o Silent Hill e colocou o jogo do Spyro. Sabe o dragãozinho? Spyro se escreve. Na época a gente tinha o analógico, né? O controle do Play 1 de analógico, que ele vibrava. E isso também era uma coisa. Nossa, como é revolucionário isso, que impressionante. No Spyro, quando você salvava os dragões, que os dragões estão transformados em estátua, né? Aí você chega neles e liberta eles dessa transformação de estátua deles, que eles estavam presos nessa forma. E quando você liberta eles, eles começam a tremer e quebrar todas as pedras assim da estátua. E nisso o controle vai vibrando, né? E isso impressionava a galera na época de uma maneira incrível, assim. Hoje é a coisa mais banal do mundo, mas na época era impressionante, sabe? Se você for mais novo, você deve estar me achando muito velho agora falando essas coisas. Enfim, cara. Eu tava falando de coisas japonesas, né? Eu falei do Mega Man, do Silent Hill, Metal Gear. Aliás, o Metal Gear 1, Metal Gear Solid do Play 1, continua sendo o meu jogo preferido até hoje. É o jogo preferido da minha vida, assim. E por causa da história, né? O gameplay hoje já envelheceu, claro. Eu não recomendaria ninguém jogar ele por causa do gameplay, mas ele continua divertido, apesar de ter envelhecido, assim. Tem umas coisas interessantes nele que também foram revolucionárias na época. Mas a história desse jogo é incrível, cara. Inclusive, eu me identifico bastante com o personagem principal. Acho que esse é um dos motivos de eu gostar tanto desse jogo. Porque, pra quem não conhece, o personagem principal é um mercenário. E ele vive isolado do mundo. Na história desse jogo, inclusive, ele tá morando no Alasca. Ele falou que ele foi pro Alasca justamente pra se isolar, pra ficar sozinho. Ele fala uma frase no jogo que é: as pessoas só atrapalham a minha vida, eu não gosto de me envolver. Algo assim, sabe? E eu lembro que eu falei, nossa, esse cara é foda, ele fica sozinho, ele se vira na vida e tal. E parece meio ruim eu falar que eu me identifico com isso, mas parte de mim me identifica com esse lado solitário do cara. Então, acabei me atraindo por isso também no jogo. Mas a história, no geral, é muito boa, os diálogos são muito bem feitos, muito bem escritos, sabe? É um jogo que te envolve. Os personagens conversando, e aí eles falam de si, e, e tem opiniões ali divergentes entre eles, e aí os debates são muito interessantes. Para quem não conhece, é um jogo de espionagem. Ele mistura um pouco de política, de guerra. Tem umas coisas filosóficas pro meio também. É muito bom, cara. É muito bom. Eu recomendo demais a história desse jogo. É uma franquia bem grande. Pra você que não conhece, a franquia Metal Gear tem quantos jogos? Mais de 8, talvez. Ó, vamos lá. Tem o Metal Gear 1 e 2 do Nintendinho. Depois começa quase que uma outra franquia, né? Não franquia necessariamente, mas quando ele era do Nintendinho era só Metal Gear e Metal Gear 2. Quando ele começou no Play 1, que já foi muito mais desenvolvido, ele começou a ser chamado de Metal Gear Solid. Então, a franquia Metal Gear Solid já o primeiro da franquia já é o terceiro jogo canonicamente, né, na história. E vamos ver então. Nintendinho teve dois, depois um por Play 1, Metal Gear 2 e 3 por Play 2. 1, 2, 1, 2, 3. 4 pro Play 3. Eu sou um animal mesmo, eu tô perdendo a conta aqui. Ó, Metal Gear 1, 2, Solid 1, Solid 2, 3, 4. Já foram 6 jogos. Depois Metal Gear Solid 5, 7 jogos e 2 pro PSP, que é o Portable Ops e o Peace Walker. Então, 9 jogos? Pois é, a franquia inteira é bem grande. Tem até alguns spin-offs, né? Outros jogos de Metal Gear além desses, mas aí não são tão importantes para a história. Mas enfim, se você tiver a paciência e a vontade, a coragem de jogar
vários jogos, incluindo alguns jogos antigos que talvez não tenham envelhecido tão bem. Cara, vale muito a pena. A história desse jogo é fantástica. E falando em histórias fantásticas, já que eu ainda tô na era do Play 1, teve uma notícia boa essa semana de que um dos jogos, uma franquia vai ser remasterizada, que é a franquia Legacy of Kain. Escreve-se Legacy of Kain no português caipira pra gente. O primeiro jogo dessa franquia acontece tipo Metal Gear também, na verdade. Ela é separada. A franquia toda tem 5 jogos, mas os mais famosos eu acho que são esses 2 que vão ser remasterizados, que é o Soul River 1 e o Soul River 2. Eles se chama Legacy of Kain Soul River e o Legacy of Kain Soul River 2. Essa franquia tem 5 jogos. O primeiro é o Legacy of Kain Blood Omen. É Blood Omen no inglês correto. Ele saiu para PC e Play 1 muito antes do primeiro Soul River. É um jogo que hoje em dia está bem datado, inclusive. Mas a história da franquia toda vale muito a pena também. Então, se você é gamer e tiver coragem de encarar essa franquia, cara, é fantástica. Os diálogos desse jogo também são incríveis. Ele usa uma linguagem mais rebuscada, inclusive, por ser... É uma história de vampiros, né? Então é uma história que se passa no decorrer de milênios. E eles têm todo aquele... Sabe aquele vocabulário mais sofisticado, mais antigo? Pra você que não entende inglês, eu sei que o Soul River 1 foi dublado. Eu não tenho certeza se os outros jogos da série também tiveram algum tipo de tradução. Provavelmente teve, né? Por tradução de fãs, pelo menos. Não sei, oficial, eu duvido um pouco. Mas com certeza tem alguma tradução de fã por aí. E vale muito a pena, cara. A história é muito boa mesmo. O que mais que eu posso falar desse jogo? Eu disse que é já um jogo de vampiro. Eu tô me perdendo aqui. Eu tô seguindo a colinha, mas eu ainda quero ficar mais um pouco no Play 1. Porque o próximo passo da minha colinha aqui é sobre o PC. Porque eu tive o Play 1 com 5 anos. E depois veio o Play 2. E eu morri de vontade de ter um Play 2. Mas na época a gente não tinha as condições pra ter. E eu fiquei só na vontade mesmo. E então o Play 1 durou comigo por muito tempo. Quer ver? Eu tinha... Ó, eu comprei com 5 anos. Eu tava no prézinho ainda quando eu comprei o Play 1. Quando eu ganhei o Play 1, né? E aí eu tive ele por até... Quantos anos a gente tem na sexta série? Uns 12. Então 7 anos com o Play 1. Eu acho que foi por aí mesmo. 7 anos com o Play 1. É um bom tempo, né? Pra ter ficado num console só. E aí, eu acabei falando um pouco de jogos, né? Eu falei do Mega Man, Silent Hill, Metal Gear, o Spyro. O Soul River agora. Inclusive, eu falei direito sobre o Soul River. Eu tô... No fim das contas, improvisar tem as suas desvantagens, né? Eu acabo me perdendo em alguns momentos aqui. Eu falei que teve uma notícia boa do Soul River, ele vai ser remasterizado. O Soul River 1 e o Soul River 2. Não, eu falei sim. E pra quem não conheceu, aproveitem essa remasterização. É uma boa oportunidade de jogar esses jogos em consoles modernos, porque se você for tentar jogar os originais hoje em dia, ou você vai ter que emular, ou você vai ter um trabalho gigantesco para rodar eles no PC de maneira decente, porque os jogos são bem antigos e aí não funcionam nos softwares novos. Talvez até questão de hardware também. Tem uns jogos que não têm compatibilidade com placas novas, né? Enfim, acabei voltando no Soul River, mas é para reforçar aqui a minha recomendação desse jogo. Principalmente se você entender inglês e quiser conhecer uma história muito boa, fica aí a recomendação. Forte recomendação. E que mais então? Eu falei dos jogos, desses poucos jogos de Play 1, eu joguei bastante coisa no Play 1, tá me vindo até pouca coisa na cabeça agora. De novo, é a desvantagem de eu tentar falar improvisado. Mas outro jogo que eu joguei muito no Play 1 e que eu com certeza gostaria de comentar aqui é o Brave Fencer Musashi.
Alguém conhece esse jogo? Ele não foi tão famoso assim, só que também não é tão obscuro assim, né? Eu acho que tem uma boa chance de, principalmente se você for gamer, de você pelo menos já ter ouvido falar nesse jogo. Ele era um RPG de ação, então não é aqueles RPGs de turno, sabe? Quando eu era criança eu não gostava tanto desse negócio de turno, eu achava complicado. Eu entendia pouco inglês, né, o que também atrapalhava muito. E aí veio o Musashi. A primeira vez que eu vi esse jogo foi naquele CD de demo que já vinha com o Play 1, sabe? Ele não veio com o meu Play 1, mas ele veio com o Play 1 de um amigo do meu pai. E aí a gente trocou o nosso CD de demo com o dele pra testar assim. E aí eu acabei conhecendo vários jogos e o Musashi foi um deles. E por mais que ele tinha vários diálogos e a história e tal, e eu entendia pouco de inglês na época, o gameplay dele me conquistou, né? Era um jogo muito divertido, muito bonitinho assim. E aí quando eu pude jogar ele inteiro pela primeira vez, né, depois que eu vi esse demo dele, eu corri atrás do jogo inteiro. Eu comprei junto com o jogo a revista de Detonado. Inclusive, essa é uma coisa interessante de se comentar também, né? Na época do Nessa época do Play 1, era muito comum a gente ter revistas, tanto revista de detonado como matérias mesmo jornalísticas, né, sobre os jogos, e até algumas revistas que eram dedicadas só a cheats, sabe, código para você trapacear no jogo. Tinha revistas inteiras só sobre isso. E era muito comum, né, a galera acompanhar, principalmente por aqui, porque pelo menos no meu entorno poucas pessoas sabem inglês. E aí, por exemplo, eu tive essa revista do Detonado do Musashi, eu tive a revista de Detonado do Metal Gear, do Silent Hill, principalmente esses jogos. Eu vou ter que parar aqui. E tivemos o nosso primeiro corte, nossa primeira edição desse podcast aqui. Essa voz que vocês ouviram dizer boa tarde foi a minha namorada chegando. Ela provavelmente estava cumprimentando alguém do lado de fora ali e deu pra ouvir. E aí eu parei de gravar porque, como eu disse antes, eu não gravo na frente dela ainda. Mas como eu já terminei o primeiro episódio desse jeito, né, do nada com ela chegando também, e eu deixei sem final aquele episódio, eu não quero fazer isso com esse episódio também. Então eu acho que eu vou juntar os dois arquivos depois e fica por isso mesmo. Enfim, a gente estava falando sobre as revistas de jogos e eu usei o termo detonado. Eu não sei se esse termo é usado no Brasil inteiro. Não sei se todo mundo conhece. Caso você nunca tenha visto, nunca tenha ouvido falar disso, detonado é a mesma coisa que guia, mesma coisa que passo a passo. Sabe aqueles guias para você saber onde que você tem que ir no jogo? Como resolver os puzzles, descobrir coisas secretas, esse tipo de coisa. Eu tava falando sobre eu ter tido as revistas do Metal Gear, do Silent Hill, do Musashi, né? Só que no caso dessas revistas, na época, era uma coisa muito bem feita, era uma coisa muito caprichada, porque essas, em específico desses três jogos, essas três revistas que eu tinha em específico, elas não falavam só sobre o jogo, sobre o gameplay, vamos dizer assim. Elas falavam também sobre a história do jogo. Então, por mais que eu não entendesse inglês na época, eu conseguia entender o que estava acontecendo do jogo graças às revistas. Claro que elas não davam o diálogo, né, do jogo 100%, mas elas explicavam muito bem o que estava acontecendo de uma maneira resumida, né, na história. Então dava para eu entender e eu me interessei muito pelas histórias dos jogos. Inclusive, me ajudou muito a aprender inglês isso, porque pelo que eu li na revista do Metal Gear, eu já tinha gostado muito da história, né, da maneira que a revista contava. E aí eu comecei a jogar o Metal Gear com um dicionário do meu lado para ir aprendendo as palavras. O Metal Gear, inclusive, por ter aqueles diálogos pelo codec, que é o telefonezinho do jogo, vamos dizer assim, você não precisa, não é um negócio corrido, você pode ir pausando fala por fala. E aí eu literalmente parava o jogo e pegava o dicionário para ir vendo o que queria dizer cada palavra. E eu fui aprendendo inglês assim. Acho que eu vou contar isso em um episódio futuro, para não ficar muito comprido aqui. Já ficou mais comprido do que eu esperava esse episódio. E eu não quero me alongar tanto assim, mas é um assunto para um próximo episódio então.
E pra continuar falando sobre o Musashi, cara, eu já falei que é um jogo, né, muito divertido. Ele era um RPG de ação. E ele tinha umas coisas no gameplay dele que pra época era raro, era meio à frente do seu tempo, sabe? Não necessariamente à frente do seu tempo, porque já teve jogos que fizeram coisas parecidas, mas era bem raro. A questão de dia e noite, de horário no jogo, você ter que dormir. Ele tinha uma espada que roubava a habilidade dos inimigos. E aí cada inimigo tinha uma habilidade diferente. E quando você roubava, ficava um negócio muito legal, assim. Era muito bem feito como cada habilidade era feita. Não era um negócio genérico, sabe? Tinha vários tipos de inimigos diferentes, com várias habilidades diferentes. Vão mudando assim. No decorrer do jogo inteiro vão aparecendo inimigos diferentes. Então não era assim, pouquinhos inimigos, pouquinhas habilidades diferentes. Não, era muita coisa. Esse jogo tinha muita coisa. Essa coisa do ciclo de dia e noite, tinha missões que tinha horário certo para você fazer as coisas. Os NPCs tinham horário de ir dormir, de abrir as suas lojas na vilazinha principal ali, sabe? Era muito legal, cara. Era muito bem feito esse jogo. E é um dos jogos preferidos da minha vida. Eu já devo ter jogado ele umas, sei lá, mais de 5, 6 vezes. E eu ainda pretendo jogar de novo. Faz muitos, muitos anos que eu joguei da última vez, provavelmente mais de 10 anos já, mas ele ainda tem um lugar muito especial no meu coração e eu ainda pretendo jogar ele de novo, com certeza. Eu falei que eu queria falar resumidamente porque eu vi no episódio passado, eu tava falando meio solto, meio livre, né? E eu vi que deu 32 minutos já. E eu não pretendo que fique tão grande assim. Acho que passar de 1 hora seria demais, então eu vou falar de maneira mais resumida aqui sobre a minha trajetória com os jogos, para não ficar tão grande. E por um lado eu fico feliz que dá pra ver que eu tenho bastante coisa pra falar sobre jogos. Eu acabei falando pouco sobre poucos jogos do Play 1, né? E eu joguei muito mais do que isso. E sobre as plataformas que eu vou falar daqui pra frente, eu vou tentar ser bem breve com cada uma e deixar pra falar de jogos específicos em vídeos futuros, talvez. Enfim, vamos lá. Então eu disse antes que eu tive o Play 1 eu ganhei o Play 1 com 5 anos, né? Isso era 1998. E aí ele durou uns 7 anos comigo. Então, 2005. Isso, 2005. 2005 eu tive então o meu PC. Eu comentei que a gente não tinha as condições para ter um Play 2 na época. E aí meu pai começou a aprender sobre computadores e pensou em montar o próprio computador. Foi o que ele fez no fim das contas. E ele viu que compensava, ele achou que compensava porque o Play 2 seria só para eu jogar, né? E ele tinha cada vez menos tempo para jogar, com trabalhos, responsabilidades e tal. E o computador seria útil também para ele, né? O Play 2 seria só para eu jogar, ele não ia conseguir aproveitar tanto. Já o computador poderia ser usado para outras coisas, né? Além dos jogos. E seria útil para ele também. Então ele achou que compensava. Eu, criança na época, né? Eu tinha 12 anos nessa época. Eu ainda estava querendo muito ter o Play 2 e insistindo para ele e tal. Mas ele acabou me convencendo que o PC ia rodar. Eu não sabia absolutamente nada sobre computadores nessa época. E ele acabou me convencendo que o PC ia rodar não só os jogos da era do Play 2, como também ia dar para emular as coisas e tal. E acabou me convencendo mesmo. E quando eu tive o PC, eu acabei gostando muito mais do que eu esperava do PC. No começo, né, como eu disse, estava na era do Play 2, isso era 2005, então eu já conseguia rodar algumas coisas do Play 2 e eu emulei muita coisa no PC também. Eu joguei muito Super Nintendo, que eu não tive um Super Nintendo, né? Não sei se vocês perceberam. Eu contando a minha trajetória, eu pulei do Nintendinho pro Play 1. Então eu não tive Super Nintendo. Eu jogava um pouco de Super Nintendo antes na casa de um primo. E Donkey Kong, Power Rangers, tinha muitos jogos muito legais assim que eu morria de vontade de jogar. E eu só jogava quando eu ia na casa dele. E aí no PC eu consegui jogar tudo isso e muito mais, obviamente. E o Super Nintendo é outro console incrível, né, cara? E talvez por motivos de nostalgia, eu não sei se é 100% objetivo, mas talvez por motivos de nostalgia, eu diria que ele é um dos melhores, se não o melhor console que já teve.
Acho que o fator nostalgia é bem forte aqui, né? Porque tivemos muitas evoluções muito boas nos jogos e tal, mas o Super Nintendo tem uma vibe boa, né? É um negócio incrível, assim, é muito legal. Enfim, tava falando sobre emulação no PC. Eu emulei muito Super Nintendo, emulei jogos de fliperama, tinha uns beat'em up muito bons no fliperama. E 64, o Nintendo 64, eu joguei muito Nintendo 64 em emulação. Foi a primeira vez que eu fiquei sabendo que existia Mario 3D. Até então eu nem sabia que isso existia. Eu fiquei impressionado em ver o Super Mario 64. Adorei jogar aquele jogo na época. Então, 2005, 2006 eu devo ter jogado ele. Achei incrível. Muito bom. Eu penso em rejogar ele, inclusive, para ver como é que ele envelheceu, porque faz muitos anos que eu joguei. Eu acho que eu não joguei mais depois desse ano. Enfim, o que mais que eu posso falar do PC? O PC, depois disso, né, depois de eu ter conseguido o PC em 2005, ele acabou se tornando a minha plataforma principal de jogos até hoje, na verdade. Eu não. Eu tive outros consoles depois mas não eram principais, sabe? Eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas eu fiquei no PC, então, desde 2005 até hoje, como a minha plataforma principal. No começo, inclusive, eu joguei por muito tempo, acho que uns 10 anos. Eu fiquei jogando no PC com jogos piratas, né? Quem aí já craqueou bastante jogos no PC, isso era bem comum. A gente comprava o jogo pirata. Quando o jogo tinha algum recurso online, era relativamente raro o recurso funcionar. Tinha alguns cracks que funcionavam. Crack, para quem não sabe, é um arquivo feito para o jogo pirata funcionar. Porque, tipo, se você copiasse o CD original, ele para um outro CD virgem, por exemplo, que tinha muito isso na época também, ele não ia funcionar. O jogo não pode ser pirateado tão fácil assim, né? Ele tem algum sistema de proteção que não deixa isso acontecer tão facilmente. E o crack era um arquivo que, vamos dizer que hackers desenvolvem esse arquivo para o jogo funcionar pirateado, né? Então, craquear o jogo seria isso. Geralmente eu comprava jogos de uma loja aqui da cidade, aí eu instalava e dentro de uma das pastas do CD ele tinha esse crack que eu tinha que copiar e colar dentro da pasta instalada do jogo no PC, né? O jogo instalado ia ter lá a pasta no arquivo de programas, aí você ia lá e substituía o arquivo original do jogo pelo crack, e aí ele passava a rodar. E eu fiz muito isso por 10 anos, até eu começar a comprar jogos originais na Steam. Demorou até para eu descobrir a Steam. Não descobri, né? Eu sabia que a Steam existia, mas eu ficava com aquela ideia de, não, jogos originais é muito caro, é inacessível. E quando eu fui de fato fuçar na Steam pela primeira vez, eu fiquei impressionado, porque nessa época, e eu acho que isso era mais ou menos 2015, então, né? Eu falei que eu fiquei 10 anos. Isso foi 2015, eu comecei a jogar na Steam em 2015. Eu comecei a ver promoções na Steam e tinha jogos bons, assim, que chegava a R$ 2, cara. A R$ 1 e pouquinho, R$ 2. Não eram os AAA, né? Os jogos, os maiores, os mais mainstream, vamos dizer assim. Mas muita coisa boa por R$ 2, por R$ 10. E eu falei, pô, eu pagava mais caro que isso em jogo pirata. E agora eu posso ter original por esse preço? E aí eu comecei a me aprofundar na Steam e desde então a Steam se tornou a minha plataforma principal de jogos. E é outra vida, né, cara? Jogar jogo original com suporte, sem o medo de piratear. Hoje em dia, que os jogos têm muitas atualizações, na época dos piratas eu fiquei sem jogar muito DLC de jogo, né, por causa disso. Porque dava trabalho, demorava pra sair o crack muitas vezes. E aí eu acabava não tendo o mesmo acesso, né? E agora com a Steam é outra vida. O negócio é completamente diferente. Perdão, tô tossindo bastante hoje. E aí, então, a Steam, né, continua então minha plataforma principal de jogos até hoje. Mas nesse meio tempo eu cheguei a comprar sim outros consoles que eu disse antes que eu ia comentar. Em 2013 eu comprei meu Nintendo Wii.
em parceria com um amigo meu, inclusive. E, cara, eu acho que foi uma das. Eu sempre falo assim que foi uma das melhores coisas, uma das melhores aquisições da minha vida. Porque eu me diverti demais com o Nintendo Wii. Eu adorei o Nintendo Wii. Num nível assim. Realmente, eu adorei o Nintendo Wii. Eu achei ele muito único, sabe? É uma plataforma muito única, muito diferente de todo o resto. Na época, tava em moda assim o Play 3 e o Xbox, né? 360. E o Wii era muito diferente dessas plataformas e do PC pelo controle de movimento, não só pelo sensor de movimento, que né, os jogos com o controle do Wii que é diferente, que é com sensor de movimento, mas pelos jogos exclusivos também no Nintendo Wii, que tem muita coisa boa lá. Eu falei que eu não ia falar muito de jogos, mas dá pra falar rapidamente aqui. Eu joguei muito Zelda no Nintendo Wii, tanto o Twilight Princess, que era o original do GameCube, como o original do Nintendo Wii, que era o Skyward Sword. E aí ele já tinha, dependendo de como você movimentava o controle, ele dava espadada igual no jogo. E aí tinha inimigos que você tinha que bater numa direção certa, de uma maneira específica com o controle. Tinha umas coisas bem legais assim. Joguei os 3 Metroid Prime no Nintendo Wii. São jogos fantásticos também, né? E que mais que eu joguei no Nintendo Wii? Teve Zelda, teve o Metroid, teve muitas outras coisas, claro, é que eu não vou ficar muito tempo nele. Mario Galaxy, é claro, né? 1 e o 2, também jogos fantásticos. E, inclusive, jogos de esporte que eu, em outras situações, eu não daria a mínima pra jogar. No Nintendo Wii eu joguei pra caramba, por causa do sensor de movimento. Tinha o Wii Sports Resort, né? Que é um jogo que tem vários esportes dentro de um jogo só. Então tinha. Eu joguei muito golfe, muito ping-pong e tinha arco e flecha também. Eu ficava tentando bater o recorde, era uma vibe boa assim, né? Não sei se quem aí não viu, procura aí no YouTube. Wii Sports Resort, de resort mesmo. Era uma vibe boa, era aquele cenário bonito, né? Meio paradisíaco assim. E os esportes, né? Esses que eu falei, todos com aquela vibe pacífica, vamos dizer assim, uma coisa que você mais relaxa do que se preocupa e tal. Apesar de eu ter falado que eu queria bater recordes e tal, mas era uma vibe boa, né? Era um negócio relaxante. E eu nunca fui de jogar jogo de esportes, eu não sou até hoje, né? Eu não ligo, não faço questão. Mas no caso do Wii foi diferente, né? Foi um negócio especial. E eu realmente joguei muito mais do que eu esperava que eu jogaria. Enfim, para não ficar muito em um videogame só e não estender demais o vídeo, em 2018 eu comprei um PSP que durou muito pouco tempo comigo, mas eu comprei na intenção de jogar alguns exclusivos e eu acabei jogando no fim das contas, eu acho que 3 jogos inteiros de fato. Realmente durou muito pouco comigo. Eu joguei o Metal Gear Portable Ops, que era uma época inclusive que eu tava tentando jogar a saga Metal Gear inteira. Aí eu joguei o Portable Ops, joguei o Peace Walker, que é a sequência. E joguei também em um emulador de Game Boy que tinha dentro do PSP. Eu joguei o Castlevania Harmony of Dissonance, que é um jogo muito bom também para quem gosta do Castlevania, do Symphony of the Night. Ele é bem parecido até. A única desvantagem dele em relação aos outros Castlevania é a trilha sonora. Eu achei bem fraquinha pro padrão Castlevania, assim. Comparado aos outros, é bem fraquinha. Mas o jogo em si é fantástico. E aí eu acabei me desfazendo desse PSP porque eu tinha um amigo que, inclusive foi esse amigo que comprou o Nintendo Wii junto comigo, em parceria comigo. Ele ia viajar, ele ia mudar de vida completamente, talvez eu fale disso em um episódio mais pra frente. E aí ele ia ficar sem nada sem nenhuma plataforma. Na época ele ia levar o videogame dele, o videogame acabou estragando, ou ele deixou com um parente, não lembro certinho, mas ele ia ficar sem nada. E aí eu acabei dando o PSP pra ele porque, enfim, ele foi um grande amigo, é até hoje. A gente tem pouco contato por causa da distância, mas foi um grande amigo pra mim, e sempre me ajudou muito, com dinheiro também, inclusive. E aí eu acabei dando o PSP pra ele.
sem olhar pra trás, assim, sem remorso nenhum, claro. E acabei me desfazendo bem rápido. Acabei jogando bem, muito pouco no PSP. E agora, em 2022, eu comprei o Nintendo Switch. O Nintendo Switch eu comprei basicamente para jogar o Zelda Breath of the Wild. Claro que tem outras coisas que eu queria jogar nele também, mas o motivo principal mesmo foi para jogar o Zelda. E cara, eu não me arrependi. Você já deve ter ouvido falar sobre Zelda e, pelo menos na minha opinião, ele é tudo aquilo que falam dele, né? É um jogo incrível, poucos defeitos. Claro que tem alguns, não é um jogo perfeito, mas eu sou suspeito para falar de Zelda porque eu gosto muito de Zelda. E esse me agradou demais. Eu demorei 5 anos para jogar ele, né? Porque ele saiu em 2017. Eu comprei o Nintendo Switch em 2022. O Nintendo Switch também é um videogame incrível. Eu gosto muito dele. No geral, os exclusivos dele são muito bons. Já joguei várias coisas nele também. Mas ele acabou não tendo a mesma magia para mim do que o Nintendo Wii por causa dos preços. O Nintendo Wii ainda era na época que eu jogava jogos piratas, né? Então eu comprei ele já destravado, já pirateado. E ele veio com um HD cheio de jogos. Não lembro se tinha 1000 jogos ou 500, mas muitos jogos. Então eu pude jogar muito ele, pude aproveitar muito, né? Naquele comecinho ali que você compra, que você tá empolgado com a sua compra nova. Eu aproveitei demais ele. E o Nintendo Switch não foi a mesma coisa, porque já tô comprando só jogos originais pra ele, né? E cada jogo do Switch é 300 conto. Pelo menos os exclusivos da plataforma, né? Tem alguns um pouco mais baratos, mas os maiores, os principais da plataforma são sempre R$ 300. E por mais que eu esteja numa situação melhor hoje, ainda é caro, né? 300 conto num jogo é caro pra caramba, principalmente alguns jogos curtos. Eu já comprei alguns jogos, tem um jogo, o Toad, Capitão Toad Treasure Tracker. Não sei se alguém conhece, é um puzzle, é tipo um jogo de puzzle que você joga com o Capitão Toad. E ele é um jogo legal, é um jogo divertido, ele é muito bonitinho, muito bem feito. Só que ele é curtinho e bem simples, né? Não é nada demais assim, não é nada muito impressionante. E eu fiz a loucura de gastar R$ 300 nesse jogo, mas se você me perguntar sinceramente se compensa, não é que não compensa. Como eu falei, o jogo é muito bom, né? Pelo jogo compensa, você não vai se arrepender. O jogo é divertido, é legal, é gostoso de jogar. Mas 300 conto para um jogo desse é muito caro, né? E isso vale para vários jogos do Switch. Então eu acabei aproveitando menos em quantidade do que o Wii. Eu ainda pretendo jogar muitas coisas nele, mas eu tô comprando devagar, né? Inclusive, aproveitando que a gente tá no Nintendo Switch, uma coisa, uma opinião diferente que eu tenho, vamos dizer assim, que eu não sou tão fã de Mario Kart. Eu tava conversando com um amigo da Steam esses dias e ele tava falando que queria jogar o Mario Kart comigo. Eu falei que eu não sou muito fã. Eu nunca fui, na verdade. E que era pra ele comprar o Crash, sabe o CTR? O jogo de kart do Crash, Bandicoot, que tem pro Wii, né? Aquela versão do é remake ou remaster? É remaster, no caso do Crash, né? Ele tem pro Nintendo Switch. E ele é o meu jogo preferido de kart da minha vida, o CTR. E eu nunca fui muito fã de Mario Kart, porque eu acho que o CTR foi um dos primeiros jogos de kart desse estilo, né? Que você joga item nos inimigos e tal. E aí eu fui jogar o Mario Kart depois no PC, quando eu fui emular. E eu ficava comparando. O Crash tinha umas fases muito, assim, na minha opinião, claro, muito mais legais, muito mais bem feitas. Tinha a questão de alguns shortcuts que no Mario nunca se destacou muito pra mim, sabe? E aí eu acabei gostando bem mais do Crash do que do Mario. E o Mario acabou ficando meio, meio fraco, meio apagado na minha visão, vamos dizer assim. Hoje em dia, outro jogo de kart muito bom que tem também é o Sonic. Sonic and Sega All-Stars Racing. Depois teve o All-Stars Racing Transformed, que é o 2.
E o último que teve foi o Team Sonic Racing, que é parecido, mas tem umas regrinhas diferentes, né? Porque aí você tem que jogar em equipe e tal. E tem umas regras diferentes por conta disso. Mas também é muito bom. E eu gosto mais até deles do que do Mario. Então, o Mario, assim, a franquia Mario, todos os jogos, né, quase todos são excelentes. Mas o Mario Kart é o que menos se destaca pra mim, falando de Mario no geral. Acabou não se destacando tanto pra mim perto dos outros. Enfim, eu acho que é isso. A minha trajetória como gamer, então, eu falei do Play 1, depois do PC, contei dos Nintendos que eu tive depois disso. Sobre a Steam hoje ser minha plataforma principal. Na verdade, tem muita coisa que eu queria falar sobre esse assunto ainda. No geral, sobre muitos jogos, só que eu tô preocupado com o tempo. Acho que eu tô falando até meio rápido aqui um pouco. Eu tô gravando esse episódio alguns dias depois de eu ter gravado a primeira parte, né? A parte antes da minha namorada dizer boa tarde. E aí agora eu tô preocupado com o tempo, porque aquele episódio, aquela parte, né? Deu já 32 minutos, agora tá dando 24 aqui. Então tá beirando 1 hora já. Eu acho que tá bom, né? Eu acho que eu vou deixar pra falar mais sobre jogos em geral em outros vídeos. Separar mais os temas, talvez. Eu já falei da minha trajetória. Acho que tem mais uma coisa que eu gostaria de falar antes de encerrar esse episódio, então. Sobre a Steam, eu comecei a platinar jogos em 2015, depois de começar a jogar na Steam. Que é meio que pelo menos tá sendo pra mim, é meio que um caminho sem volta, né? Eu não tinha essa mania de fazer tudo 100% em todos os jogos, né? Eu fazia em alguns, coisas opcionais, coisas secundárias assim. Eu sempre gosto de fazer, mas 100% mesmo, como eu tô fazendo agora, começou por causa de conquistas na Steam. Eu não fazia isso tanto. E isso consome tempo pra caramba, né? Às vezes alguns jogos que poderiam ser bem rápidos, por causa de conquistas, você tem que jogar várias vezes, fazer coisas que você não faria normalmente. Tem os lados positivos e negativos disso, né? Tem coisas que por a conquista te obrigar a fazer uma coisa diferente que você não faria normalmente, você acaba descobrindo um jeito legal de jogar, acaba descobrindo algum segredo dentro do jogo que você ia passar batido. E mas tem esse lado, né, de te gastar muito mais tempo, de você ficar muito mais preso em um jogo do que você normalmente ficaria também. E eu tô fazendo isso com praticamente todos os jogos. Estão sendo raros os jogos hoje em dia que eu não tô platinando. E aí, por causa disso, por causa de começar a platinar jogos, teve um jogo que eu platinei ele se chama VVVVVV. São 6 Vs. Ele, em alguns lugares ele é chamado de V6. Ele resumem ele como V6, inclusive. É um joguinho antigo que ele era até Flash antes, jogo de Flash, sabe? Que você jogava em navegador. Ele é um side-scroller de plataforma que o seu personagem meio que controla a gravidade, então você pode jogar. Você não pula no jogo, você altera a gravidade para você ficar de ponta cabeça ou andar normalmente no chão. E aí, para pular, entre aspas, você aperta esse botão, vai pro teto, depois aperta de novo para descer no chão de novo. E aí é aqueles jogos bem difíceis, sabe? Que tem muitos obstáculos, muitos espinhos, principalmente, que vão te matar só de você relar. E tem uma conquista nesse jogo de você terminar o jogo inteiro sem morrer. Tipo, se você conseguir fazer isso, vai durar uns 20 e pouquinhos minutos, talvez. O jogo se torna mais comprido justamente pela dificuldade, né? Você não vai conseguir da primeira vez terminar ele em 20 minutos. Vai demorar mais tempo. Mas, se você jogar certinho, sem morrer, sabendo o que tem que fazer, ele acaba se tornando um jogo relativamente curto, né? 20 minutos para jogar sem morrer não é tão curto assim. Mas é curto. E aí, eu porque queria pegar essa conquista. E eu insisti pra caramba. E era um jogo que, por mais que seja bem difícil, ele é divertido, ele é leve. E eu jogava ouvindo músicas. Porque
você não precisa prestar atenção em história, em diálogos, nada assim. Então eu jogava ouvindo minhas músicas, às vezes ouvindo algum vídeo, algum podcast. E eu insisti até pegar essa conquista. E aí, quando eu consegui, eu postei ela na Steam. O screenshot tem um troféu dentro do jogo que você consegue, que o jogo tem uma sala de troféus, assim, com alguns troféus pequenininhos, com algumas outras conquistas. E tem uma sala ao lado, que é um troféu gigante. É o bonequinho que você joga gigante, quando você consegue o troféu. E aí eu tirei o screenshot dessa conquista, desse troféu, e postei. E teve um cara que viu, um cara que fazia parte de um grupo de gamers masoquistas, vamos dizer assim. O site se chama Masochist hoje em dia, na verdade. Na época se chamava 0,1% o nome do grupo. Porque era justamente sobre um grupo de gamers que gosta de ir atrás dessas conquistas super difíceis, sabe? Platinar jogos que tem coisas muito difíceis pra fazer. E aí o cara viu essa minha conquista no meu perfil e me convidou pra fazer parte desse grupo. Ele viu que eu tinha alguns jogos platinados também que eram difíceis e tal. E acabou me convidando pra fazer parte desse grupo. Isso era 2019. Então eu comecei a jogar na Steam em 2015, comecei a platinar jogos. E em 2019 o cara me convida pra esse grupo. E aí que meio que consolida de vez a minha carreira de platinar jogos, porque agora fazendo parte do grupo tem um ranking num grupo, né, que sobre os pontos, sobre os jogos que você platinou, tem um rankzinho, e aí cada jogo, dependendo da dificuldade, vai valer um tanto de pontos. E eu acabei entrando pra essa vida agora, não só de platinar, mas também de platinar jogos difíceis. E, cara, tá sendo um caminho sem volta pra mim. Tá sendo um negócio bem interessante e é bem legal, inclusive, quando eu entrei no grupo, a galera me incentivava muito algumas conquistas que eu achava que eu nunca ia conseguir. Por exemplo, o jogo Super Meat Boy, quem conhece sabe que é um jogo difícil pra caramba. E ele também tem conquistas de você passar os mundos do jogo sem morrer, né? E eu achava isso simplesmente impossível. Eu lembro que eu comentava até com a minha namorada isso, que se um dia eu platinasse esse jogo, eu ia poder platinar qualquer coisa. Porque pra mim, na época, na minha cabeça, era a coisa mais absurda que poderia existir. E aí, entrando nesses grupos, eu descobri que nem era tudo isso, na verdade. Porque o Meat Boy, nesse grupo que eu entrei, existem 5 níveis de dificuldades. O nível 5 sendo o nível mais difícil. E aí o Meat Boy, eu vi algumas conversas, algumas discussões no grupo, no Discord, de que a galera tava votando pra esse jogo entrar no nível 4. Pra você ter uma ideia, do nível 4 pro nível 5 já dá uma boa diferença de dificuldade, sabe? Tem alguns níveis 5, alguns jogos nível 5 que eu nem pretendo jogar, de tão difíceis que eles são. E estavam falando de colocar o Meat Boy no nível 4. Então já dá pra ter uma ideia de que existe coisa muito pior por aí, né? Coisas assustadoras. E com o incentivo da galera, eu acabei conseguindo platinar o Meat Boy. Demorou um tempo, mas eu consegui. E eu fiquei com essa, no começo, né, fiquei com essa coisa de, nossa, agora eu platino qualquer coisa. E, cara, não é bem assim. Não é nem um pouco assim, na verdade. Tem coisa muito pior por aí. Se você ouve muito por aí que Dark Souls é um jogo muito difícil, Dark Souls nesses grupos aí seria tipo nível 2 ou 3 talvez, de dificuldade. Pois é, cara, tem coisa muito difícil por aí. E eu acho que eu queria ter comentado sobre isso. Eu acho que eu tô comentando de uma maneira muito resumida, mas é porque realmente passou demais do tempo. Essa parte que eu tô fazendo hoje já deu o tamanho da primeira parte. Então passou de uma hora. A minha intenção não era que o episódio ficasse tão grande assim. Mas, de novo, eu fico feliz por ver que tem muita coisa pra eu falar, que tem conteúdo pro futuro ainda, que eu posso falar de uma maneira mais calma, né? Eu tô tentando correr um pouco hoje pra não ficar tão grande. Enfim, eu acho que eu vou acabar por aqui então.
Para quem ouviu esse episódio, muito obrigado. Comentem aí sobre a trajetória de vocês com os jogos também, se vocês conhecem o que eu citei aqui. Com certeza faltou citar muita coisa, né? Eu tentei falar em uma gravação assim, eu tentei falar de 20 anos de carreira, 20 anos. Comecei em 98, eu falei. Tá indo pra 30 anos quase, hein? Enfim, e não daria pra falar tanto assim mesmo, em tão pouco tempo. Realmente teria que ser um negócio muito comprido, coisa que eu não quero que aconteça ainda, né? Não quero que tenha um episódio tão grande ainda. Eu acho que, enfim, vai ter conteúdo pro futuro. Comentem aí, né, o que vocês acharam da minha trajetória, que vocês conhecem, que vocês não conhecem. Comentem um pouco sobre a trajetória de vocês também. Vamos conversar. Dá pra gente conversar sobre muita coisa ainda, né? Acho que é isso aí, então. Muito obrigado por ouvir. Desculpa pelo tamanho, pela edição meio doida. E a gente se vê num próximo episódio.